Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, chegando para o nosso Segundo às 18. Antes de tratarmos do assunto que me propus tratar no Segundo às 18 de hoje, em resposta a uma solicitação de uma aluna, eu quero te comunicar que a partir desta semana, nós teremos o Segundo às 18, conforme vínhamos fazendo semanalmente. Toda quarta-feira teremos o Caminho de Emaús, reflexões e dicas para aqueles que exercem liderança, e toda sexta-feira nós teremos o nosso Integralidade. No Integralidade, nós abrimos o coração, conversamos sobre nós, falamos dos nossos embates pessoais, conflitos e dilemas, então não perde. Aqui no Segundo às 18, deixa seu like, encaminha o link para alguém, isto faz com que a plataforma reconheça que o nosso vídeo é relevante e contribui. Por outro lado, se você envia para alguém, você estará contribuindo com o desenvolvimento deste alguém no conhecimento da palavra. Portanto, este é o nosso Segundo às 18. Seja bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Ora, Deus criou duas vezes. Existe uma criação de Deus antes desta criação que nós conhecemos? A pergunta se baseia no fato de que em Gênesis capítulo, o autor sagrado faz uma narrativa da criação nos seus 6 dias, mas o 7º dia, do qual se diz que descansou Deus. Quando chegamos no capítulo de número 2, nós encontramos o autor sagrado outra vez falando da criação, ou de uma criação. Esta controvérsia gera polêmica e, pior, gera distorções e até heresias que comprometem o equilíbrio do estudo e do entendimento das Sagradas Escrituras. É por causa desta interpretação equivocada que existe, por exemplo, o conceito de que houve um homem antes de Adão e, portanto, uma outra mulher antes de Adão. Tem uma outra linha de pensamento que diz que antes de Deus criar Eva, teria criado uma outra mulher. Essa mulher se rebelou, se tornou um demônio. E então Deus decide criar Eva para substituí-la. Esta seria, dentro desta escola de pensamento, a explicação para Caim encontrar uma esposa quando foi embora, depois de matar o seu irmão Abel, para a terra de Nod. Dentro desta interpretação, nós estamos falando, ou estaríamos falando, de uma criação em Gênesis 1 e outra criação em Gênesis capítulo 2. Entretanto, vamos ler o texto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Lá na frente, em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: eis que as origens do céu e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Parece que são dois relatos distintos e que o capítulo 2 seria o relato de uma nova criação. Entretanto, uma análise conservadora, coerente, equilibrada do estudo bíblico vai nos mostrar que a interpretação de que aqui nós teríamos dois relatos diferentes sobre a criação é uma má interpretação dessas duas passagens que, de fato,
descrevem o mesmo evento. Vamos entender. Primeiro é importante lembrar que, para aquele que não crer na Bíblia e que determinou em si mesmo desacreditá-la, rejeitá-la, não há argumentos quaisquer para convencê-los. Esse é um aspecto importante. Portanto, o meu propósito neste 2:18 não é embrenhar-me na controversa mentalidade daqueles que rejeitam as Sagradas Escrituras, mas trazer pontos de luz e esclarecimentos para o entendimento daqueles que nela creem como sendo a palavra de Deus. Por outro lado, é importante observar que estas duas passagens não discordam quanto à ordem das coisas que foram criadas, nem se contradizem. Gênesis capítulo de número 1 descreve os 6 dias da criação e um 7º dia de descanso, como já falei. Este é o nosso 2:18. Já Gênesis capítulo 2 abrange apenas um dia da semana da criação, o 6º dia, e não se contradiz. Ou seja, em Gênesis capítulo 1, o autor, segundo a tradição, Moisés, descreve os 6 dias da criação, mais o dia em que descansou Deus. E descansar ali é cessar de fazer. Deu por concluído. Gênesis capítulo de número 2 descreve o 6º dia da criação, quando Deus especificamente cria os animais e o homem. Se você analisar, e se nós analisarmos os 7 dias da narrativa da criação, você vai ver que a criação se deu por, vamos chamar de sessões. E no Gênesis capítulo 2, o escritor foca em relatar aquilo que foi criado do barro, os animais e o homem. Esta é a compreensão. Alguns reivindicam que esta contradição se baseia no capítulo de número 1, versículo 11, quando diz que Deus criou a vegetação no 3º dia. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto que tenham em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. Versículo 13 diz: e foi a tarde e a manhã, o dia 3º. Já em Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 5 diz: e não havia nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. Nem, aqui está a chave do versículo, nem havia homem para lavrar a terra. Se nós observarmos bem, o relato do capítulo de número 2, versículo 5, traz uma extensão do relato do capítulo 1, versículo 11, até o versículo 13. No versículo 11, o escritor sagrado utiliza uma expressão para se referir à vegetação em geral. A terra produziu vegetação. No capítulo 2, versículo 5, a expressão indica de maneira específica a vegetação que requereria agricultura, ou seja, alguém para cuidar dela. Um jardineiro. Daí o escritor sagrado fazer questão de destacar no capítulo 2, o que ele não fez no capítulo 1,
que Deus ainda não tinha feito brotar a erva do campo, porque não havia feito chover na terra e nem havia ainda homem para lavrá-la. Portanto, Gênesis capítulo 1, versículo 11 a 13, fala da vegetação de modo geral. Gênesis capítulo 2, versículo 5, fala da vegetação cultivável, aquela que deveria ser trabalhada. Por outro lado, os contraditórios argumentam que são dois relatos, porque em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 24 e 25, registra Deus criando a vida animal no sexto dia, antes de criar o homem. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 19, em algumas traduções, parece registrar Deus criando os animais depois de ter criado o homem. Entretanto, outra vez, e este é o nosso 2:18, outra vez não há contradição, porque o texto diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. O texto não diz que Deus criou o homem e criou os animais em seguida, e então trouxe os animais ao homem. A não ser que eu tente fazer um enviesamento forçado para aplicar o meu contraditório com base naquilo que eu, intelectualmente, individualmente e pessoalmente, decidi argumentar para contradizer o relato da criação. O texto diz, na verdade, que havendo Deus formado da terra os animais, trouxe ao homem para que o homem os nomeasse. Não há contradição. No sexto dia, Deus criou os animais. Criou o homem em seguida e depois trouxe os animais ao homem, para que o homem tivesse a oportunidade de nomeá-los. Assim, concluo o nosso 2:18, lembrando a você, Gênesis capítulo 1 nos traz um relato geral da criação, os seus 7 dias, incluindo o dia do descanso. Gênesis capítulo de número 2 traz o relato destacado, específico e mais detalhado de um dia da criação, o dia que se refere à criação do homem. Quando nós analisamos os dois relatos da criação individualmente e então buscamos reconciliá-los, vemos que Gênesis capítulo 2 descreve uma sequência da criação, trazendo ao leitor maior detalhamento, esclarecendo, portanto, minudências e pontos importantes da criação do homem no sexto dia. Repito, não há contradição aqui, apenas um dispositivo literário comum que descreve um evento geral no capítulo 1 e um detalhe específico no capítulo 2. Típico na literatura do bom autor, que deseja descrever o seu relato, mas considera que alguns pontos importantes merecem maior luz, maior clareza, nada além do que o esplendor da sabedoria de Deus, revelada na mente humana, para que o autor, através da pena ou da pedra, nos trouxesse um relato detalhado da grandeza da criação e da
nobreza que Deus dedicou na criação do homem. Esse é o nosso Segundas 18. Deixa o seu comentário, manda o link deste vídeo para alguém, deixa o seu like. Deus abençoe, forte abraço, Segundas 18.